Bom, nós estamos falando sobre vida vitoriosa contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Vamos deixar bem claro isso. Não é vida vitoriosa nas finanças, vida vitoriosa não sei aonde. Não, essas coisas, o Senhor disse lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comer, vestir e morar, vos serão acrescentadas. Então, quanto a isso, nós podemos descansar no Senhor. Mas vamos orar e vamos pedir a Ele que nos conduza nesses momentos. Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiro de tudo e sempre, graças te damos por tão grande salvação. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o Filho. Graças te damos porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Nós te damos graças e te bendizemos porque o Senhor preservou a sua palavra para que ela chegasse até nós. Muito obrigado ao Santo de Israel, porque esse novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo, pelo qual nós podemos entrar em inteira certeza de fé e nos aproximar de Ti, Senhor, para colocar diante de Ti as nossas gratidões, as nossas ações de graça e as nossas súplicas. Graças te damos, ó Santo de Israel. Que nesses breves momentos de reflexão nós possamos aprender, sermos todos ensinados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos vendo fundamentos da vida cristã vitoriosa e hoje eu quero falar brevemente com vocês sobre a oração. E eu não vou esgotar este assunto, porque oração, há textos clássicos maravilhosos de homens e mulheres de Deus que escreveram vivendo na presença de Deus, a intimidade com Deus, como é uma vida de oração de um homem espiritual. O próprio David Onshow escreveu 5 modelos de oração que não são para serem fórmulas repetidas, mas são um arcabouço. Só para citar um exemplo, a oração do tabernáculo, ele diz que você pode fazer a oração do tabernáculo em 5 minutos ou em 5 horas, porque você entra, né, como se você estivesse no tabernáculo no deserto. Você entra e encontra o altar de bronze. O altar de bronze é a cruz, é onde Cristo morreu para perdoar nossos pecados. E só ali o que há de motivos para gratidão, vai longe a conversa. E a partir daí passa para a bacia é a palavra. Os morávios, eles copiaram toda a Bíblia à luz de vela, escondidos nas florestas, nas montanhas, porque os cristãos eram perseguidos, eles se refugiaram, e essa palavra que você tem hoje de uma maneira tão fácil na sua mão, ela foi preservada, muitas vidas pagaram com a própria vida para ter essa palavra. Quando o Tyndale traduziu a Bíblia, lá em 1549, se não me engano, com Gutenberg inventou a imprensa, e Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, imprimiu no inglês e mandou para a Inglaterra. Da Inglaterra, religiosos mandaram prendê-lo na Alemanha, levaram-no preso para a Inglaterra, enforcaram e queimaram. Tá? Para você ter uma ideia. Então, esta palavra que você tem na mão de uma maneira tão fácil, não foi tão fácil assim. Em toda ela você encontra orações de homens de Deus, em toda a Sagrada Escritura, testemunhos de pessoas que oraram e pessoas que clamaram a Deus nas mais variadas situações, e Deus ouviu. E ao ouvir a oração deles também tem ensinos para nós. Então a oração é um fundamento. Muitas pessoas falam sobre Deus, mas ao mesmo tempo eles nutrem os seus próprios pensamentos a respeito de Deus. Aqui, entenda, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A Sagrada Escritura nos ensina. Então, nós não podemos falar sobre Deus e ter nossos próprios pensamentos a respeito de Deus. Pensamentos e ideias nutrindo não só nossos próprios pensamentos e ideias a respeito de Deus, mas também vivendo uma vida nutridos não por Deus e pela sua palavra em oração com Ele, mas pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias.
E o resultado é fracasso, porque neste caso não estaremos tendo vitória sobre a carne. Pelo contrário, a carne, a nossa alma, o nosso ego estará ditando a nossa vida e não a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus por meio da oração. Agora, Deus quer que eu e você falemos com Ele. Não há nada demasiado comum ou trivial para Ele. Nada. Nada. Você diz assim, eu não tenho dinheiro, a minha máquina de lavar estragou, põe a mão em cima da máquina de Jesus. Olha a minha situação, Senhor. Eu preciso que essa máquina trabalhe. Se você tiver fé. Eu vou ler um texto para você depois. Então, a oração de uma dona de casa, quantas donas de casa pediram que o gás de cozinha fosse multiplicado? Eu conheço um profeta de Deus que quando ele era menino, terminava o gás em casa, a mãe dizia, filho, vem cá, ora sobre esse botijão para que o gás multiplique. E o gás multiplicava. Conheço pessoas que testificaram que o combustível não acabou até não chegarem num lugar seguro. Conheço pessoas que testificaram que o carro, mesmo apresentando sinais de que estava com problemas, não parou no meio do deserto, numa estrada estadual desértica, até chegar numa mecânica próxima de uma cidade. O mecânico se espantou e disse, como é que a senhora chegou até aqui? Não era para ter chegado até aqui com esse problema, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, e aquele que tem comunhão com Ele e que não vive por seus próprios pensamentos e ideias, mas vive e fala com Deus, este é ouvido, porque todas as coisas são importantes para Ele. Todas as coisas são importantes para Deus, para os filhos de Deus. Todas as coisas dos filhos de Deus são importantes para Deus. Tome um exemplo. Será que o filho de 1 ano que chega, ai papai, dodói, né? Mamãe, dodói, né? Não que Deus seja mãe, tá? Porque Deus é pai. Mas vamos dizer assim, chega apontando o dedo, nem vê onde é que está o machucado. Deixa que o papai dá um beijinho, passou. Mas o pai para e atende. Então, nós, bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? O apóstolo João escreve, vocês filhinhos, né? Vocês jovens são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês adultos são fortes, porque vocês conhecem o Pai. Entende? Então, é essa intimidade com Ele que vai fazer tudo isso. Agora, em Marcos 11, o Senhor Jesus, é aquela passagem famosa em que o Senhor Jesus mandou secar a figueira, né? Eu vou ler do versículo 12 em diante, mas eu quero chegar até o 24. Por isso, preste-me seus ouvidos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aqui, só um parênteses. Quando a figueira tem folhas, é porque os figos são flores, né? Os figos, na verdade, nem são frutos, eles são flores. Então, os figos já estariam presentes. Mas ela não era tempo de figos, mas ela já tinha as folhas, quer dizer, ela já tinha a aparência de frutificação. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade.
E eles, passando pela manhã, no dia seguinte, né, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu tenho fé. Eu tenho fé na minha oração. Eu tenho fé no jejum. Não, eu tenho fé em Deus. Jesus disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora, pois, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes. E tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então quer dizer que não adianta orar se eu não perdoo. Se eu não tenho um coração que perdoa, não serei perdoado. E se não sou perdoado, não sou ouvido. E se não sou ouvido, posso orar quanto eu quiser, não serei ouvido. Está entendendo? Então, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora, lembre de perdoar. O versículo seguinte diz isso. Então, quando você se dá conta que oração não é a recitação de fórmulas mortas, né? Porque Jesus disse: não sede como é que ele fala? Não sejais como os gentios. É Mateus, versículo 6, diz assim. Olha o secreto aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, deixa o mundo de fora. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, presta atenção, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aqui, só um detalhe aqui, nesse versículo 8. O Pai sabe o que eu preciso, então não oro. Não, eu oro porque eu preciso de intimidade com Ele, eu preciso de comunhão com Ele, eu preciso de que Ele se revele a mim, para ir me tornando semelhante a Cristo. É por isso que eu preciso orar, para ter essa intimidade, para ter essa revelação que vai me tornando semelhante, para alcançar a medida da estatura de varão perfeito, né? Mas ele diz: não usem de vãs repetições. Tá? Então a oração não é uma recitação de fórmulas mortas, nem histeria, mas é conversação com o Pai Celeste. E assim você pode orar horas a fio sem ficar cansado. Porque se você não está fazendo, até anotei aqui, com o que é que você ocupa seu pensamento quando não tem que pensar sobre o trabalho, sobre as soluções de problemas, ou estudando, tá? Ou em como surpreender positivamente o seu cônjuge, ou em como melhorar o seu relacionamento. Quando você não está ocupando o seu pensamento com o trabalho, um trabalho intelectual, com alguma busca de solução, você pode buscar na oração também, buscando no Senhor também, melhorar o relacionamento, idem, a mesma coisa, né? Mas se você não está ocupando o seu pensamento, você está fazendo algum tipo de trabalho manual, você pode estar orando. Senhor, aquela situação, vê, Senhor, isso, Senhor, quero te apresentar aquela pessoa, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, graças te dou, e agradecendo e louvando, orando em línguas, se você ora em línguas, você pode passar o tempo em oração. As pessoas pensam que tem que fazer uma voz impostada: agora, ó Santo Deus e Pai, eu me dirijo a ti. Não é assim. Sabe, não é desse jeito. Nosso Pai quer intimidade conosco. Essa aqui é a verdade. Ele quer intimidade conosco. Então, a oração põe os demônios para correr e clareia a atmosfera espiritual, para que a revelação e o conhecimento de Deus fluam livremente. E aquele que conhece Deus, já Daniel 12 diz, aquele que conhece o seu Deus fará proezas
será forte e fará proezas. Confusão e ideias erradas, na maioria das vezes fundadas no medo, são desfeitas na oração. E a vontade de Deus se cumpre. E uma coisa muito interessante, só para finalizar, quero deixar isso. Quando você adquire o hábito de orar, quando faz serviços da casa, a dona da casa faz serviço e tal, ou andando na rua, né? Quando você adquire esse hábito, o Senhor vai te conduzindo. Muitas vezes você vê depois, né? Olha que interessante, naquele dia o Senhor me levou a tal situação. Isso acontece comigo. Por exemplo, muitas vezes eu ministro a palavra no sábado à noite na comunidade, na Monte Sião, né? E muitas vezes o Senhor me dá a palavra na terça-feira. E depois, no final da semana eu entendo, porque as coisas que vêm no decorrer da semana para mim são tantas, que ficaria quase, não ficaria improvável, mas bem difícil de desenvolver aquela palavra que na terça-feira, por exemplo, o Senhor já me deu, num momento assim, que eu estava de intimidade, ou recém levantando da cama de manhã, entende? A intimidade com o Senhor, a oração, é um fundamento. Ele é necessário para que nós tenhamos uma vida vitoriosa contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor encontrou o meio certo de nos aproximar de Ti, revestindo-nos da justiça de Cristo, para que nós possamos entrar com ousadia na Tua presença, e mais do que isso, habitar na Tua presença, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que sem Ele nada podemos fazer, mas quando nós somos varas da videira, o Senhor nos poda, o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, para que nós vamos amadurecendo para nos tornar filhos maduros. Muito obrigado, Senhor, por esse acesso livre que o Senhor nos concede. Graças te damos porque o Senhor está sempre presente, sempre falando. Dá-nos esses ouvidos que te ouvem. Dá-nos este coração que te percebe e te obedece. Dá-nos, Senhor bendito, esse entendimento que te discerne, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações, para que nós possamos efetivamente estar em comunhão contigo, estar em oração e saber, Senhor, sim, ser guiados por ti em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.